falando sobre a questão da janela de transferências, né, que fecha nessa quinta-feira, tá fechando hoje, né? Então, até essa janela aí interna tá fechando hoje e as negociações com o volante Hércules do Fortaleza estão praticamente encerradas, tá? As recentes conversas entre o Flamengo e o staff do jogador já tinham um tom mais pessimista, especialmente por conta da divergência de valores. A janela do meio do ano abrirá no dia 3 de julho, daqui a pouco, né? E se encerrará no dia 2 de agosto. Assim, o Flamengo terá um mês para tentar se reforçar e trazer alguns jogadores para o técnico Jorge Sampaoli. A torcida do Flamengo, até alguns torcedores ensaiaram, me marcaram lá no Instagram. Olê, 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 Sampaoli. O torcedor do Flamengo, ele se empolga fácil demais. Vamos ter calma, vamos esperar, vamos ver como é que vai ser, né? A gente sabe que as coisas às vezes não são o que parecem no começo. Vamos esperar, tô torcendo muito para dar certo, tô empolgado também. Acredito que o Flamengo possa virar essa chave, mas vamos esperar. Eu acho que o mais importante agora é essa virada contra o Maringá, né? O Flamengo perdeu de 2-0 lá. Tem aí o jogo contra o Inter primeiro, lá no Sul. Então vamos ver como é que... E primeiro jogo do Brasileiro contra o Inter, né? Exatamente como foi com o Dorival também, quando ele assumiu o Flamengo, já pegando o Inter direto, e ele perdeu aquele jogo. Agora o Sampaoli já estreou com vitória na Libertadores e já vai para o seu segundo jogo. E teve treino hoje lá no Ninho do Urubu. E a informação é boa, tá? Que a gente passa para vocês, que tá tudo bem, apesar dele sair ontem falando, tá, tô mal, tô mal, tô mal. Mais duas, hein? Mais duas e foi. Rapidinho. Você tá mal? Mais duas e foi. Tá sentindo, Gabi? Percebi o São Paulo. Mesmo saindo como vocês viram aí, falando tô mal, o Gabigol deixou o Maracanã com algumas dores e tal, e, no entanto, participou normalmente hoje do regenerativo lá no Ninho do Urubu, né? Ele que teria se lesionado ali, machucado no choque com o goleiro do Nublense, o Nicola Pérez, né? Aos 6 minutos do primeiro tempo. Ele reclamou na hora, dizendo ter ficado com falta de ar, e quando ele saiu, ele não saiu muito bem, mas ele participou normalmente aí das atividades no Ninho do Urubu, né? Então não tem problema nenhum com o Gabigol. Uma outra notícia importante aí também com relação ao Flamengo é sobre o Arrascaeta, né? Que, visando acelerar o processo de recuperação de lesão dos jogadores, o Flamengo importou um tratamento a laser que recentemente foi liberado pela Anvisa. Segundo o chefe do Departamento Médico do Flamengo, Márcio Tanuri, os procedimentos com o novo aparelho a laser fazem com que o processamento de recuperação de uma lesão muscular seja feito até 20% mais rápido. Tá? Um dos jogadores que mais será beneficiado com o novo equipamento é o meia de Arrascaeta, né? O uruguaio teve uma grave lesão na coxa esquerda e deve retornar aos gramados mais cedo por conta do novo equipamento. A tecnologia proporciona uma maior circulação sanguínea e, consequentemente, alivia a dor, possibilitando uma melhor regeneração da lesão ali que ele tem, né, no pubis ali, né? Pubalgia. Após o Flamengo comprar o equipamento, outros clubes também demonstraram interesse, como o Atlético Mineiro e o Botafogo, que planejam fazer um investimento para a nova tecnologia ainda neste ano. Matéria aí do Jornal Extra. O técnico Jorge Sampaoli quer poder contar o mais rápido possível com o Arrascaeta, o cérebro desse time, né? E quando o Arrasca voltar, e com o Bruno Henrique também, né, atuando já jogo sim, jogo não, e pode daqui a pouco começar a jogar direto, a gente vai ter que o nosso São Paulo vai ter que fazer escolhas, né? A gente não, o São Paulo vai ter que fazer escolhas. E nesse momento, a escolha, eu acho que de todos aí, seria o Arrascaeta, né? Com o Pedro não sai desse time. Aí o Bruno Henrique voltando forte. Aí tem Cebolinha ali. A briga vai ser boa, né? Bruno Henrique, Cebolinha, Arrascaeta com Gabigol, Gerson, Everton Ribeiro, porque o Gerson agora está jogando mais avançado com o Sampaoli. A briga também ali dos volantes promete ser muito boa, né? Até porque o treinador, o Jorge Sampaoli, está conhecendo cada vez mais o elenco do Flamengo e com apenas 3 dias de treino ele já conversou individualmente com alguns jogadores, dentre eles o Eric Pulgar.
tá? Sampaoli enxerga o chileno como peça fundamental em sua equipe e que pretende contar com o atleta para o restante da temporada. Sem jogar desde 25 de fevereiro, Pulgar está em transição física e com foco total para retornar aos jogos. Informações do Léo José, tá? Então, ele é chileno, o Sampaoli, que já dirigiu a seleção do Chile, está de olho aí no Pulgar. E também, né, com 2 uruguaios e 2 chilenos, o Flamengo lidera o ranking de estrangeiros mais valiosos do futebol brasileiro. O Arrascaeta é o jogador de maior valor do Brasil, girando em torno de 19 milhões de euros, 105 milhões de reais na cotação atual. E ao lado está Varela, Vidal e Pulgar. O top 5 o Flamengo, né, com 28,7 milhões de euros, 151 milhões de reais. Palmeiras, 25,3 milhões de euros, 140 milhões. São Paulo, 25,2, pouquinho atrás do Palmeiras só. O Atlético também um pouquinho atrás, 25,1 em quarto. E em quinto lugar o Corinthians, 21,6. A Pluri Consultoria, né, foi a empresa que teve a autoria aí desta informação. E passar para vocês aqui também a informação com relação ao Mateuzinho, né, mercado da bola, italianos de olho. O lateral direito Mateuzinho está sendo monitorado por 2 clubes do campeonato italiano, segundo o jornalista turco, o Ekrem Konur, né, o comunicador não deu mais detalhes sobre as equipes interessadas no jovem. Cria da base do Londrina, tem 22 anos, chegou ao Flamengo em 2019, é jovem ainda, né? Para compor o elenco sub-20 e foi promovido aos profissionais no ano seguinte. Ele tem contrato aí com o Flamengo até o fim de 2026, né? Além de Mateuzinho, o Flamengo possui 2 outros jogadores na posição, o uruguaio Guilherme Varela e o jovem Wesley, que está muito bem, está arrebentando. Ontem até o Gabigol pediu para a torcida não pegar no pé dele quando ele errou um passe, né, pedindo apoio ao garoto. Foi muito bacana essa atitude aí do Gabigol, né? E o Mateuzinho, que está com aquele problema da fratura na tíbia, né? E aí os torcedores perguntados aqui se deveria vender ou não o Mateuzinho. Tem o Renanzinho que falou, vende logo, pelo amor de Deus, acerta o valor, fala que acerta o valor depois. Não entendo isso, cara. Eu acho o Mateuzinho tão bom potencial, cara. O Gustavo 10 oficial falando que esse moleque é craque. Aí na mesma hora a gente teve aqui o Leandro MNZ, ironia, né? O Jonathan David, teu esporte é rodeio mesmo. Cara, eu não sei, a galera não gosta. Deixa o garoto ser feliz na Itália, o Fábio Fialho. A galera nos comentários aí não gosta muito do Mateuzinho, não sei porquê. Eu acho o Mateuzinho um bom jogador, né? Já foi muito bem em alguns jogos. É jovem, né? É jovem, tanto o Wesley mais jovem ainda, mas o Wesley realmente tá sendo aí um baita de um reforço, tá sendo muito interessante a gente acompanhar aí o Wesley. Olha só, na próxima quarta-feira o Flamengo enfrenta aí o Maringá pelo seu jogo de volta, né, da terceira fase da Copa do Brasil. Precisa aí de 3 gols para não ir para os pênaltis, ganhando de 2 vai para pênaltis, e a venda dos ingressos já iniciou, né? Então os pontos de venda físico estarão disponíveis a partir do dia 24, então valores aí da Norte 80, meia 40, né? E o ingresso mais caro 450, Maracanã mais, e meia 262,50, tá? Então essas são as informações aí dos ingressos que já estão aí iniciando hoje, né? Começou agora às 17 horas a venda dos ingressos para Flamengo e Maringá. Vai estar presente? Eu estaria presente. Se fosse você, eu ia para esse jogo apoiar o Mengão nessa virada aí contra o Maringá, né? Agora, eu não consigo ver o Vidal e o Davi Luiz tendo mais um ano no Flamengo, cara. Não, tá bem, não. Mas o Vidal, por mais que ele possa ser recuperado pelo Sampaoli, como seria essa recuperação com a idade que ele tá? Cara, o Vidal, ele era um cara que eu acho que ele é um cara que ficou conhecido pela sua raça, pela sua intensidade física, né? O vigor físico, talvez, né? Vocês concordam que com a idade que ele tá, e o próprio Davi Luiz, é complicado a gente imaginar muito tempo ainda para eles no Flamengo? Eu vou opinar rápido. Eu acho que para o Vidal ficar mais um ano no Flamengo, ele teria que ter uma mudança de postura e de chave, exatamente como teve o Davi Luiz com a chegada do Dorival.
Porque não tinha uma pessoa em abril de 2022 que imaginava que o Davi Luiz seria renovado o contrato para 2023. Em abril de 22, todos, era quase que exceção, quase que unanimidade, perdão, era uma exceção se houvesse alguém que acreditasse que o Davi Luiz ia renovar o contrato para 23. E o Davi Luiz, dentro da filosofia e dentro da sua melhoria também física, com a chegada do Dorival, ele cresceu muito. E foi formado uma dupla titular com o Léo Pereira que encaixou. Eu acho que o Vidal ou tem uma mudança drástica favorável para ele, ou ele se encerra no Flamengo, o vínculo, no final do ano. E o Davi Luiz, eu não acredito que o próprio Davi vai conseguir fazer o que ele fez ano passado. De desacreditado. Tomara que consiga, né, Júlio? Tomara que consiga, mas eu não acredito. Eu não Tô consigo, contigo. eu acho que eu não consegui, Thiago, Deco, Júlio, não consegui falar o que eu queria falar. O que eu acho é o seguinte, pode ser que eles consigam se superar e se motivar com o Sampaoli, mas eu acho que é fim de ciclo, entendeu? Eu acho que é para eles desfrutarem, como dizia o Diego Ribas, desfrutarem desse último ano de Flamengo, Davi, Felipe e Vidal. Não sei se vocês concordam comigo. Não, antes do Thiago falar, vou dar a palavra para ele, né, cara, que é nosso convidado, perguntar a você, Papa, você que tem as informações, você e o Júlio, se realmente existe uma cláusula contratual do Davi Luiz de renovação automática caso ele chegue por minutagem a 2.700 minutos. Você sabe que eu não minto, eu podia chegar aqui e falar, não, eu sei e tal, não, eu não gosto disso. Mas então, é uma coisa boa para você trazer. Eu vou procurar saber. Mas dizem que tem essa cláusula de minutagem. Eu vou conversar com o Oráculo. 2.700 minutos seriam 30 jogos, 90 minutos. É provável que sim, Odeco. Quando vaza esse tipo de informação... Quando vaza esse tipo de informação detalhada, procede. E eu tinha ouvido... Lembrando agora da época que ele foi renovado, eu acho que eu falei sobre isso. Se a galera que acompanha o canal aí que tiver boa memória, que eu não tenho, e conseguir lembrar, eu acho que eu falei sobre isso, dele ter uma questão de metas no contrato dele. Falei. Tinha meta, o Deco, tinha meta. Então, eu acho que tem. E o não pior... sei, eu não sei a minutagem qual é, mas tinha meta. E o pior é o seguinte, ontem ele saiu machucado, né, cara? Isso aí já mostra a questão da idade dele. A tendência é que ele fique que nem o Felipe Luiz, cara. Ficar pouco tempo em campo. Eu não falo nem da questão técnica, sim da questão física. Então isso preocupa, cara. O valor dele é altíssimo. Entendeu? Então isso vai ter que ser revisto aí, eu não sei o que vai fazer, mas eu não manteria para a temporada seguinte Felipe Luiz, Vidal e Davi Luiz. Queria saber Felipe a opinião do pode ficar na base, né? Comissão muito inteligente. Não, e aí, pode fazer parte de comissão futura, né? Nesse trio aí, Thiago, Davi Luiz, Felipe Luiz e Vidal. Então, também não renovaria o vínculo para nenhum desses três. Acho que não tem condição. Assim, reformulação, né? Felipe Luiz, a gente tem muita gratidão, porque o cara realmente fez a história dele no Flamengo, além de ser um cara gente finíssima. Na festa lá do título da Libertadores de 2019, eu troquei uma ideia com ele pelo menos uns 40 minutos. Fiquei muito impressionado assim, com o jeito dele de trocar ideia, muito humilde. O Davi Luiz, eu acho que ele fez um ano passado excelente, sobretudo com o Dorival ali, mas eu acho que realmente já está dando sinal de que é o último ano dele no Flamengo. O Vidal, sinceramente... O cara tá aí de férias no Rio, tu vê que ele é só sorriso, o cara tá feliz pra caramba. Enfim, tá curtindo aí esse negócio de jogar no Flamengo, só que a gente tem as nossas exigências. A gente não quer só que venha um cara com nome e um cara para estar aí feliz no Flamengo. A gente quer o cara entregando em campo e eu acho que para o nome que ele tem, para o salário que ele ganha, ele tá entregando muito pouco. É isso. Boa. Vamos aqui, ó. Ele até usa 3 zagueiros, mas não fica preso a esse esquema igual o Vitor Pereira. O Flamengo até que foi bem ontem e só perdeu a chance de fazer saldo de gols. Obrigado, Alisson. Tem o Diogo Amarante. Se jogaram igual ontem, não ganham do Maringá. E chegou no momento importante, que a gente vai perguntar isso. Sampaoli é a longo prazo, e a longo prazo no Flamengo não existe. Se não ganhar o Maringá, já balança. Não sei se já balança, mas... É difícil a gente imaginar sem vencer o Maringá, até porque o Flamengo conseguiu ganhar o Curitiba, que é um time de Série A, por 3-0. E aí eu pergunto para você, Deco, a gente vai jogar um jogo dificílimo, que é domingo contra o Internacional, mas quarta-feira contra o Maringá, realmente é um jogo em que o Flamengo já começa a pontuar como o mais importante da temporada, porque o Flamengo tem lá as suas metas e projetos, né, esportivos, e não passa da cabeça do Thiago, do Gabriel, do Deco, do Júlio, de quem está assistindo a gente nos 4 canais. Aliás, suba um like, deixe seu like, é importante, se inscreva.
ser eliminado pelo Maringá, né, Dé? Cara, eu acredito que eu havia falado lá no meu canal que com 4 jogos eu poderia avaliar melhor o São Paulo, porque acredito que teremos uma melhora significativa do primeiro jogo que foi de ontem para o jogo do Botafogo, que é o 4º jogo, né? Domingo no Maracanã, às 4 horas da tarde. Então, acredito já que contra o Internacional a gente vai ver uma boa melhora. Ele já tem algum conhecimento do elenco, das peças que ele tem, e acredito que o Flamengo apresentará um bom futebol, tá? E aí, consequentemente, para o jogo do Maringá, acho que a gente vai estar melhor preparado, com o apoio da Nação Rubro-Negra, que ontem fez uma ótima festa, né? Todo mundo elogiando demais a postura da torcida. Torcida mudando, né? 45 mil torcedores. Mudando a pegada, né, de torcer. Eu acho que o Flamengo tem tudo para virar o placar, né? 2-0, 2-0 leva para pênalti, mas eu acho que o Flamengo tem totais condições, né? Até o treinador do Maringá falou que vai jogar de maneira ofensiva no Maracanã. Vamos ver, né, Júlio? Esperar para ver o que vai acontecer. Eles eliminaram, tá? Só para a galera tá ciente, o Curitiba. Acho que foram eliminaram o Curitiba lá no campeonato. Semifinal, não foi? Campeonato Paranaense. Acho que foi isso. Alguém disse aí no chat, então. Boa.